Fala galerinha, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos que vamos? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a terceira revolução industrial. O vídeo anterior nós falamos sobre primeira e segunda revolução industrial, sempre lembrando que esse processo complexo, interessantíssimo, né, de grande importância, que vem forjando a sociedade que nós vivemos, ele tem seu início no século XVIII na Inglaterra e não parou mais. Mas, de uma forma didática, o que a gente pode perceber? Que os autores, os grandes intelectuais, as pesquisas, a gente pode perceber que os estudos universitários eles apresentam debates importantíssimos que vão identificando, ao longo dessa evolução, momentos de grandes booms tecnológicos, tá certo? É o que convencionou chamar de era da primeira revolução industrial, era da segunda revolução industrial, era da terceira revolução industrial, que a gente vai tratar hoje, e o que nós temos de mais recente, a quarta revolução industrial, que a gente vai ter um assunto, a gente vai ter um ponto, a gente vai ter um momento, de reflexão específico, Então a próxima aula vai ser justamente sobre a fábrica 4.0, ou a quarta revolução industrial. Bacana? Então vamos focar aqui na terceira revolução industrial. Beleza? Pegando aqui o nosso quadro, comparativo, como ponto de partida, como ponto de análise. Tá legal? A gente precisa discutir algumas situações, Quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente precisa posicionar, historicamente, criar uma relação histórica, tá certo? Quando a gente fala de terceira revolução industrial, eu quero que você pense no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo de pós-Segunda Guerra Mundial, eu quero que você relacione, inclusive, a Guerra Fria. Essa disputa, política, ideológica, econômica, militar, entre as duas superpotências do pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que apresentavam para o mundo uma organização antagônica, propostas de organização antagônica no pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos defendendo e lutando pelo avanço do capitalismo e a União Soviética sendo a grande mãe, a grande guardiã, defendendo o modelo socialista, tá certo? E a gente pode perceber que essas disputas elas também vão ganhar corpo tecnológico, Olha, por exemplo, os aspectos mais característicos da Guerra Fria, aquilo que chama mais atenção, certo? Numa iminente batalha envolvendo essas duas superpotências, a tecnologia estava, como ponta de lança. Então a gente está falando da corrida armamentista, da corrida espacial, a gente está falando sobre espionagem, a gente está falando sobre capacidade produtiva, diversidade produtiva, então a gente está falando de tecnologia, não tem jeito, Então eu quero que quando a gente fala de terceira revolução industrial, que você relacione, em relação ao contexto, obviamente, a Guerra Fria, a terceira revolução industrial, a Guerra Fria. O segundo ponto que eu quero que você relacione é que o pós-Segunda Guerra Mundial também foi um momento de muitas transformações políticas e econômicas, É o momento onde nós temos a formação das transnacionais, ou seja, grandes empresas, detentores de forte capital, forte poder regional, passam também a competir no cenário internacional. A gente pode perceber que a própria lógica da guerra de descolonização afroasiática faz com que mercados se abram e, consequentemente, permitindo a expansão dessas indústrias, obviamente sustentadas pelo poder do Estado, como os Estados Unidos, alguns europeus, o Japão, que criam condições políticas e econômicas para que suas empresas elas ganhem literalmente o mundo, criando as chamadas transnacionais, que se apresentam como os principais protagonistas do processo de globalização. O que a gente pode perceber? A disputa mundial, a disputa empresarial faz com que muitas empresas passem a investir pesado em tecnologia. Tecnologia que permitisse uma produção mais rápida, mais barata, uma tecnologia que permitisse a produção de produtos inovadores, uma tecnologia que pudesse garantir a sustentação e a vitória nessa grande competição planetária. A gente pode relacionar também ao modelo toyotista. Quando a gente fala de segunda revolução industrial, como nós vimos, o objetivo era produzir em massa. Quem eram as grandes potências industriais? Eram aquelas potências que conseguiam produzir em grande escala. Agora, quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente pensa que há uma mudança de paradigma. As grandes potências não são aquelas que conseguem produzir mais, simplesmente, mas que conseguem produzir mais e melhor. Ou seja,
que conseguem apresentar produtos inovadores, que conseguem apresentar produtos com alto valor agregado, ou seja, com tecnologia, com complexidade produtiva. E a gente pode perceber que a gente está entrando numa nova divisão internacional do trabalho, numa nova etapa da divisão internacional do trabalho, a atual DIT, né? A DIT da globalização, onde o domínio financeiro e tecnológico é o que comanda, é o que dá caracterização para essa grande, né, desigualdade entre os países centrais, os países periféricos e também, né, por que não, os semiperiféricos. Tá certo? Então, eu quero que você entenda nesse contexto de transformações. Obviamente, quando nós falarmos sobre modelos de organização produtiva e falarmos sobre o Fordismo, falarmos sobre o Toyotismo, falarmos que os anos 70, que é o momento de grande difusão da terceira revolução industrial, é o momento também de grande difusão do modelo toyotista, essa produção flexível, né, da obsolescência programada, da terceirização, da fragmentação produtiva da fábrica global. A gente vai posicionar esses aspectos também importantes, mas para a gente entender toyotismo, a gente precisa levar em consideração essa contextualização, né? Então, eu já expliquei para vocês o contexto, né, onde se dá esses fortes estímulos ao desenvolvimento tecnológico relacionado, né, à competição da Guerra Fria, relacionado à competição empresarial, relacionado à competição entre os países em torno, né, desse sistema mundo. E essa difusão da terceira revolução industrial, ela se dá nos anos 70. Quando eu falo de anos 70, o que você lembra? A crise do modelo keynesiano fordista. O momento, né, de forte crise para o sistema capitalista. A maior crise do sistema capitalista depois da Segunda Guerra Mundial, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Momento também de uma guinada histórica, né, extremamente importante. Momento onde nós vamos ter, né, a falência do modelo interventor, o avanço do modelo neoliberal, onde nós temos a crise, o esgotamento daquela produção em massa fordista, e onde nós temos, né, o avanço do toyotismo. Então, né, relacionamos a essa difusão. Quando a gente fala sobre os pioneiros, a gente está se referindo ao Japão e aos Estados Unidos. Quando a gente fala do Japão, a gente até percebe o seguinte, caramba, né? O Japão, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, perdeu a Segunda Guerra Mundial, estava do lado do eixo, né, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, né, Itália, Alemanha, Japão, perde a guerra, sofre, né, uma das maiores atrocidades da humanidade, que foram 2 bombas lançadas sobre as cidades industriais japonesas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, pelo governo já comandado por Truman, no dia 6 ou no dia 9 de agosto de 1945. Roosevelt, né, já tinha falecido, o grande estadista, né, estadunidense, e a gente pode perceber que o Japão, além de ser, né, controlado, invadido, né, dominado presencialmente, fisicamente pelos Estados Unidos até 1951, né, as suas empresas, né, os chamados zaibatsus, né, que eram as trustes japonesas, né, sofrendo, né, mudanças significativas, as transnacionais estadunidenses entrando para dentro do Japão, e o Japão consegue se recuperar rapidamente, se reestruturar, num processo que passou a ser conhecido como milagre japonês, com fortes investimentos em educação, com fortes investimentos em tecnologia, com uma grande organização, né, da produção, do desenvolvimento produtivo, e o Japão passa, né, a acelerar e muito, né, o seu desenvolvimento tecnológico, certo? Os Estados Unidos, líderes, né, da corrida armamentista, né, do lado do capitalismo, né, o grande guardião do capitalismo, detentor das principais transnacionais do mundo, certo? A principal economia capitalista, a principal potência militar capitalista, certo? Liderando essas transformações. Aí você pergunta, Rômulo, que transformações são estas, né? São setores que muitos de vocês, inclusive, sonham em fazer parte profissional. Quando a gente fala, né, sobre a terceira revolução industrial, utilizando inclusive a expressão do professor Milton Santos no mundo, né, técnico, científico e informacional, é nesse momento que o capitalismo ganha uma nova roupagem, uma nova roupagem, uma nova face, né, que passa a ser chamado de capitalismo informacional, onde o domínio da informação supera, né, outros aspectos clássicos, tradicionais, como, por exemplo, a produção em si. Passamos a viver uma lógica pós-industrial, né? A gente está se referindo à comunicação, à informática, aos transportes, à robótica, à química fina, à engenharia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de química fina, a gente está falando sobre setores, né, ligados aos setores químico-farmacêuticos, por exemplo. Olha a biogenética,
né, extremamente impactada. Quando a gente fala sobre os setores aeroespaciais, o que a gente pensa, né? A gente pensa na Guerra Fria, concorda ou não? Beleza? A corrida espacial é um dos braços aí da corrida armamentista, certo? E a gente não pode esquecer nunca da diversidade energética. O carvão, né? A energia a vapor através de carvão mineral foi o grande motor, né, energético da primeira revolução industrial. A eletricidade e o petróleo foram os grandes motores, né, energéticos da segunda revolução industrial. Quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente tem que analisar dois aspectos. Primeiro, um consumo absurdo de energia, né, pela capacidade de domínio do homem sobre a natureza, pelo grande avanço da sociedade de consumo, né, uma produção, um consumo, né, extremamente absurdo quando comparados a outros momentos, devido a essa expansão, né, do modelo do capitalismo, do consumismo, beleza? A gente precisa cada vez mais energia para tudo. Olha só, a quantidade de produtos que demandam energia dentro da nossa casa que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Então a própria obsolescência programada, a própria diversificação produtiva faz com que cada vez mais nós tenhamos consumo energético dentro das nossas casas, certo? Então, além dessa questão, a gente precisa entender também a questão do petróleo, né? O petróleo escasso, o petróleo combustível extremamente poluente, o petróleo combustível, né, não renovável, beleza? E a necessidade dessa diversificação energética. Por outro lado, né, a gente precisa analisar a questão das grandes inovações tecnológicas. E o lítio está no coração dessa questão, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre celular, quando a gente fala sobre a questão das comunicações, a gente pensa no celular. Quando a gente fala, por exemplo, né, sobre a informática, a gente pensa em computadores, né? Quando a gente fala sobre, né, vários setores, a gente pensa na necessidade de baterias de íon lítio, certo? O lítio, né, recentemente, inclusive, o cientista responsável ganhou o prêmio Nobel, né, foi reconhecido, que já apontava o lítio como grande, né, a grande revolução em termos de energia, em termos de capacidade energética, né, da atual realidade que nós vivemos, né? E o lítio que é utilizado no setor automobilístico, né, carros elétricos, no setor de informática, no setor de comunicação, inclusive a gente tem ali a questão químico-farmacêutica, né, os chamados ansiolíticos, né, remédios para ansiedade, depressão e tal. Então todos esses aspectos. O lítio, ele também é concentrado, né? Quando a gente fala de lítio, a gente fala que a América Latina tira onda, né? A Bolívia, né? A China também tem uma grande reserva. Olha a importância energética aí, né, da questão da Bolívia, né, do Brasil, da Venezuela, em reservas de lítio também. Tá bom? Então, a gente precisa entender também esses aspectos, né, relacionados à questão energética. Quando a gente fala, né, sobre terceira revolução industrial, sobre capitalismo informacional, sobre toyotismo, né, sobre produção científica, a gente tem que levar em consideração todo um caminhar histórico, né? E a gente precisa pautar aqui nos chamados tecnopolos. Rômulo, o que são tecnopolos? São centros de produção científica, tá bom? Como é que a gente pode entender? Os setores ligados à terceira revolução industrial, biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais, que a gente discutiu, são os setores, né, ligados, né, essa grande inovação tecnológica, bacana. Essas indústrias, elas passam a se aproximar de grandes centros desenvolvedores de tecnologia. Em grandes centros que vão produzir, né, mão de obra qualificada. Então a gente está falando sobre universidades, centros de pesquisas, laboratórios. Então nós vamos ter essa fusão entre o desenvolvimento, entre a pesquisa e o desenvolvimento, tá? O famoso, né, P&D. Então nós vamos ter uma junção entre a pesquisa e o desenvolvimento. Obviamente, quando a gente fala sobre, né, essa realidade, a gente pensa nos países centrais. A gente pensa, né, nos países desenvolvidos, a gente pensa nessa dominação tecnológica, né, científica, nessa nova realidade da divisão internacional do trabalho. Quando a gente fala de tecnopolo, a gente precisa levar em consideração alguns pontos específicos do espaço geográfico. O Vale do Silício se destaca, né? Quando a gente fala do Vale do Silício, galera, aí a gente pega aquele iniciozinho da aula falando sobre a contextualização. A região do Vale do Silício, que fica no chamado Cinturão do Sol nos Estados Unidos, no Sun Belt, né?
pegando, né, São Francisco a Los Angeles, a região da Califórnia, né, o Vale do Silício mais especificamente, a gente está falando de uma grande área de desenvolvimento, de pesquisa, né, ligada à questão bélica, na Guerra Fria, produzir tecnologia militar. E o que os caras começaram a perceber? Que estavam desenvolvendo muita tecnologia, mas aquela tecnologia não tinha aplicabilidade prática. Aquilo era um grande investimento que não tinha retorno. E era possível, então, pegar essas tecnologias e darem um retorno econômico. Ou seja, que aquilo pudesse virar, de fato, mercadorias, né? Gerar um processo de desenvolvimento. Lembre-se que os interesses empresariais estavam por trás de tudo, né? Ou seja, indústrias, né? Grandes empresas, grandes transnacionais de olho naquele desenvolvimento tecnológico. Em vários aspectos, aquilo que era desenvolvido para a questão bélica poderia ser aplicado trazendo produtos inovadores, certo? Essa é a origem do Vale do Silício, né? E a gente pode perceber que ali está os principais pontos de desenvolvimento tecnológico, tá certo? Obviamente, né, os tecnopolos, eles não estão concentrados apenas, eles estão concentrados, né, mas eles não estão presentes apenas nos países envolvidos. Eu queria chamar a atenção aqui para 2 tecnopolos, né? A região de Bangalore, fica no coração da Índia, tem até um apelido, né, chamado Vale do Silício Indiano, tá bom? E no Brasil? Os tecnopolos no Brasil, né, se destacam são as universidades públicas, certo? Federais, estaduais, certo? Os centros de pesquisas públicas são justamente os grandes tecnopolos brasileiros, né? Praticamente 95% daquilo que a gente produz de tecnologia são universidades públicas, né? E a gente percebe como o sucateamento da educação, como, né, a recente política, né, de contenção de gastos, né, de congelamento dos gastos, né, em setores sociais como saúde e educação, né, a gente está falando aqui da educação, como isso é tão nocivo para o desenvolvimento brasileiro, como perpetua-se o subdesenvolvimento, como perpetua-se a dependência tecnológica e financeira do Brasil, tá bom? Então, para a gente entender, né, esse dinamismo, só para ficar claro, né, como que se dá a lógica, né, do desenvolvimento hoje. Então você tem, por exemplo, né, certo? Você tem fortes investimentos em pesquisa, tá certo? Pesquisa e desenvolvimento. Fortes investimentos, recursos, né, sendo direcionados. Então a gente está falando de educação, infraestrutura educacional, né? Tudo isso vai gerando, né, novas tecnologias, mais produtos inovadores, né? Deixa eu anotar aqui, ó. Certo? Mais tecnologias, mais inovação, né? Vou tirar isso aqui da frente. Pegando aqui, dando sequência ao nosso, né, ao nosso pensamento, essas tecnologias novas, o que elas vão possibilitar? Produtos novos, diversidade produtiva, agregando valor, né? Por exemplo, quando a gente fala de celular, cara, um celular, beleza, né? A função ligar, receber ligação, beleza, mas olha como que eu agrego tecnologia, colocando câmera, colocando GPS, colocando, né, aplicativos, né, com programas variados, diversificados, né? Uma capacidade absurda. Pega uma televisão. É uma televisão. Mas quando eu coloco ela conectada à internet, né? Certo? Então a gente aplica tecnologia, isso diminui o custo produtivo, né? Isso abre, né, uma melhor inserção dentro de um sistema de competição planetária. Então isso traz vários objetivos. Ao mesmo tempo, né, isso investe em mão de obra, isso aumenta, né, os salários, né? Isso aumenta a capacidade de consumo, isso traz mais riqueza para a nação. Legal? Um melhor posicionamento, uma menor internacional, uma menor dependência internacional. Então tudo isso aqui traz muitos recursos econômicos. Muita lucratividade. Que, consequentemente, essa lucratividade ela passa a ser reinvestida em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala do Vale do Silício, no contexto ali inicial de desenvolvimento, né, relacionado à Guerra Fria, a gente pensava apenas no desenvolvimento, né, na pesquisa. E o que começa a acontecer? Que essa pesquisa pudesse, né, ser desenvolvida, ser colocada, ser um ponto, né, de avanço em termos de mercadoria.
Então a gente precisa levar isso em consideração. Repare como a gente está falando no nosso dia a dia. Repare como que faz sentido. O que o Brasil vem fazendo? Cada vez mais o Brasil vem diminuindo os investimentos em educação, em infraestrutura educacional. Algo extremamente nocivo, né, para o país. Isso dentro de políticas públicas negligentes há décadas, né? Com isso, o Brasil tem maior dependência tecnológica, o custo de produção, né, fica mais elevado, o Brasil torna-se menos competitivo, as empresas brasileiras tornam-se menos competitivas, o Brasil produz menos mão de obra qualificada em termos de diversidade, em termos de quantidade, o Brasil fica dependente de importar, né, mão de obra qualificada. A gente pode perceber que os salários, né, tornam-se cada vez baixos, mercado consumidor restrito, né, em termos de potencial de consumo, e consequentemente a gente pode perceber que o orçamento ele fica sempre, né, deficitário em termos de potencial, né, do país. E consequentemente a gente pode perceber que utiliza-se arroxos, utiliza-se, né, políticas, né, de contenção, certo? Ou seja, utiliza-se um mecanismo onde pensa que a educação, na verdade, é um custo. Na verdade, né, seguindo a tendência planetária das principais potências, é um forte investimento. Né? Então, por isso que a gente pega países, né, como os tigres asiáticos, né, que apresentaram um processo de industrialização bem mais tardio em relação ao Brasil, como a gente vai ver, e hoje eles já se colocam no patamar, né, de grande potencial, com indicadores socioeconômicos muito mais positivos. Muitos autores já colocam esses países como países do tipo norte, né? E o que nós temos de diferença? Entre os aspectos, temos aqui, ó. Fora isso, né, controles inflacionários, políticas, né, de fortes investimentos assim, bem direcionados, né, do dinheiro público. Bacana? Então, são aspectos. Espero que vocês tenham entendido, né, essa relação. Espero que tenha ficado claro. A terceira revolução industrial, o capitalismo informacional, a sociedade, né, informacional, o contexto, né, da revolução técnico-científico-informacional, os tecnopolos, essa realidade que a gente precisa fazer essa relação com a nova divisão internacional do trabalho, com as transformações do sistema econômico mundial, com o aumento do poderio das transnacionais, e mais tarde, já numa próxima aula, a gente vai falar sobre essa continuidade, né, da fábrica 4.0, e também a gente vai fazer uma relação com o modelo toyotista. Né? A gente vai fazer uma relação com a fábrica global, com a fragmentação produtiva, com o mercado consumidor mundial, com a nova realidade, tá bom? Então é preciso, né, que esses pontos fiquem bem claros para vocês, tá certo? Beleza, então, galera, qualquer coisa é só falar. Grande abraço para vocês.